compreendamos as maravilhas da Tua lei. Essas escrituras são tão sábias e puras. Elas têm o poder de nos tornar sábios para a salvação, têm o poder de transformar as nossas mentes e de nos instruir em toda a verdade e justiça celestial. Eu oro para que o Senhor nos esclareça. Oro para que a sua bondade, a sua graça e virtude esteja aqui nessa manhã. Que o Senhor nos faça pessoas devotas da palavra, o povo do teu livro, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, essa é a aula de número 9. Nós vamos começar a estudar agora o título das Escrituras. Então nós vamos agora na página 7 da nossa Confissão de Fé. Confissão de Fé de New Hampshire, e nós vamos lá na página 7, onde está das Escrituras. Se você ainda não possui essa confissão, é essa vermelhinha aqui, você pode adquirir lá no fundo na livraria, logo ao final desta aula. Agora, nós já precisamos dessa confissão, precisamos do que ela diz, das referências bíblicas, nós vamos estudar ela exaustivamente até o final do ano, vamos passar nos 18 capítulos dela. E, ao mesmo tempo, nós vamos mesclar o estudo da Confissão de Fé de New Hampshire com a Confissão de Fé Batista de 1689. Você também pode adquirir essa confissão lá no fundo. Essa daqui é a mãe dessa. Essa daqui, ela é maior, essa daqui é o filhotinho, e as duas conversam muito bem, uma família muito bem organizada. E vai nos dar uma compreensão muito profunda das Escrituras e de um estudo teológico sistemático das doutrinas da fé cristã. Vamos lá para a página 7, então. Vamos ler o que diz o primeiro capítulo da nossa Confissão de Fé. Das Escrituras. Cremos que a Bíblia Sagrada foi escrita por homens divinamente inspirados e é um perfeito tesouro de instrução celestial, que tem Deus como seu autor, salvação como seu fim, e verdade sem qualquer mistura de erro como seu conteúdo. Ela revela os princípios pelos quais Deus nos julgará. Por isso ela é tão importante ser estudada. E por isso é e continuará sendo até o fim do mundo o verdadeiro centro da união cristã e o supremo padrão pelo qual toda conduta, credos e opiniões humanas devem ser julgados. Irmãos, esse primeiro capítulo da nossa confissão, ele coloca a Bíblia muito alto. Ele coloca a Bíblia no lugar que ela deve estar realmente, como a rainha de todos os livros, como a fonte de toda instrução para a nossa vida, como a fonte de toda a nossa prática. Tudo que nós fazemos deve ser de acordo com as Escrituras. Se nós queremos ser cristãos, você deve se lembrar lá do livro de Atos dos Apóstolos. Pela primeira vez, os discípulos, aqueles que seguiam o Senhor Jesus Cristo, foram chamados de cristãos. Onde? Em Antioquia. Por qual motivo? O motivo é porque eles estavam imitando o Senhor Jesus Cristo. E, gente, essa imitação, e isso aqui é muito importante de ser dito, da mesma maneira que a batalha espiritual do cristão não é com óleo ungido, não é com materiais, mandingas, coisas físicas e místicas. A batalha espiritual do cristão é uma batalha pelo conhecimento, é uma batalha na mente, é uma batalha pela devoção, pela adoração, é uma batalha pela verdade. Da mesma maneira, nós sermos cristãos não está relacionado com a roupa que nós usamos, com o que a gente faz domingo de manhã e domingo à noite, com a igreja que nós frequentamos. O cristianismo, ele está muito mais elevado do que isso. Quando os discípulos foram chamados de cristãos lá em Antioquia, eles o foram porque a conduta deles expressava o Senhor Jesus. O padrão doutrinário deles expressava o Evangelho de Cristo. A maneira como eles negociavam, a maneira como eles conduziam as suas famílias, a forma como eles adoravam, a maneira como eles lidavam com o mundo, com o pecado e com o diabo, ela era totalmente alinhada com a forma que o Senhor Jesus Cristo agia. Ser cristão não tem nada a ver, ou tem muito pouco a ver, com questões apenas exteriores, com apenas uma profissão de fé.
Ser cristão tem a ver com uma transformação completa de vida. E a nossa confissão de fé, ela traz exatamente isso no primeiro capítulo dela. Ela está querendo chamar a nossa atenção para o tesouro que nós temos na nossa mão. Nessa aula e nas próximas aulas, o que nós vamos fazer? Nós vamos entender que a Bíblia é um tesouro de instrução celestial. Vamos entender que as confissões batistas mapeiam esse tesouro para nós. Nós estivemos vendo, nas últimas aulas, para que serve a confissão, de onde vieram as confissões. Por que nós temos uma confissão de fé? Qual a importância delas? Justamente essa que eu acabei de dizer. Mapear a Bíblia para nós. Tornar o estudo da Bíblia mais fácil. Tornar o estudo da Bíblia mais coerente, dividir esse estudo em uma estrutura, de uma maneira sistemática, para que nós possamos retirar das Escrituras as grandes doutrinas que elas ensinam. Vamos retirar daqui a doutrina da criação, vamos retirar a doutrina da queda, a doutrina da redenção, a doutrina do casamento, a doutrina da igreja, da eclesiologia, a doutrina da volta de Cristo, a doutrina da escatologia. As confissões de fé nada mais são do que uma maneira simples de sermos guiados através de um livro que é difícil. Apesar da Bíblia ela ser um livro de leitura obrigatória de todos os cristãos, nem todas as coisas da Bíblia são tão fáceis de entender. São tão fáceis de nós, isso aqui eu sei tranquilamente. Não, tem livros difíceis. Existe Levítico na Bíblia, não é um livro tão fácil de você trazer para os dias de hoje e aplicar para os dias de hoje. Existe um livro como Hebreus, um livro maravilhoso. Ele começa num fôlego só, do começo ao fim, falando da glória de Deus na expiação e na redenção do homem. Só que ele é complexo. Você chega no capítulo 8, no capítulo 9, o negócio ali é denso, é profundo. Não são todas as partes da Escritura que são tão fáceis de compreensão. Capítulo 6 de Romanos, capítulo 9 de Romanos, 10 e 11, são capítulos complexos. E Apocalipse, então, aí, Senhor da Glória, nos ajuda, porque é difícil, é profecia pura no Novo Testamento. Então, apesar da Bíblia ser um livro de compreensão e de muita compreensão, há passagens de difícil compreensão. O que é a proposta da nossa confissão de fé? Mapear esse caminho para nós, ser o nosso GPS. Eu ia falar bússola, mas nem pode falar mais bússola hoje, ninguém mais sabe o que é bússola, mas o GPS é o GPS, ele é o nosso guia. Vire por aqui, vá por ali, olha, compare esse texto do Antigo Testamento com aquele outro texto do Novo Testamento. A confissão de fé faz isso, gente. Ela torna fácil para nós identificarmos as doutrinas principais da nossa fé. E agora eu preciso explicar para vocês, antes de entrar nesse primeiro capítulo, qual que é o método que nós vamos usar nesse estudo, porque senão nós vamos ficar perdidos. Como é que nós vamos estudar? Nós acabamos de ler agora essa declaração da nossa confissão de fé, e você pode ver aí embaixo que tem 6 grupos de versículos bíblicos. Como é que nós vamos fazer com esses versículos bíblicos? Como é que se estuda uma confissão de fé? Primeiro, nós precisamos entender rapidamente o pano de fundo dessa confissão e o pano de fundo da confissão de 1689. Vamos lá. A confissão menorzinha, a de New Hampshire, a que nós adotamos aqui, ela foi um retorno à fé dos antigos batistas, reformados e puritanos. Nada novo. Essa confissão aqui é de 1833. Isso aqui foi uma confissão feita nos Estados Unidos para retornar a fé lá dos batistas ingleses, dos batistas particulares que o Tales ensinou na última aula, os batistas reformados. Por que ela não é tão extensa? Ela não é tão extensa quanto as outras confissões, Westminster, a de Savoy, a nossa própria outra aqui, confissão de 1689, porque ela procurou ser um pouco mais resumida, um pouco mais concisa,
para ficar fácil a utilização dela em todas as congregações que estavam crescendo muito nos Estados Unidos. A Igreja Batista nos Estados Unidos cresceu demais e precisava de uma regra de fé que unificasse essa igreja em torno daquelas doutrinas dos reformadores e dos puritanos. A confissão de New Hampshire, a nossa, ela foi utilizada para isso, para ser uma confissão clara, precisa, com poucos artigos, muita prova bíblica, para que as doutrinas reformadas fossem estabelecidas. Já a Confissão de Fé Batista, de 1689, é a grande confissão histórica dos batistas e dos puritanos. Gente, quem que utilizava essa confissão aqui, de 1689? Onde que estava isso aqui? Essa confissão, ela foi utilizada por John Bunyan, o escritor daquele livro, O Peregrino. Essa confissão aqui foi utilizada pelo batista Benjamin Kitt, um dos primeiros batistas lá de Londres. Ela foi utilizada pelo John Gill. John Gill foi o pastor um pouco antes do Charles Spurgeon ser pastor do Tabernáculo Metropolitano. Quem mais usava essa confissão aqui? O William Carey, o pai das missões modernas, batista. Quem mais utilizava essa confissão? Hudson Taylor, o missionário que foi para a China. Quem mais que utilizava essa confissão? Muito importante, Charles Spurgeon, o príncipe dos pregadores. E Charles Spurgeon tem uma coisa muito importante para falar a respeito da utilidade da confissão. Por que que uma confissão de fé é tão importante? Por que que ela é necessária para uma igreja? Nós já estudamos isso a fundo nas aulas anteriores, mas tem um depoimento do Charles Spurgeon dizendo assim, prefácio da Confissão de Fé Batista de 1689, publicada por Charles Spurgeon em 1855 para a sua igreja. Olha só, preste atenção. Pensei ser correto reimprimir em uma forma econômica esta excelente lista de doutrinas que foram subscritas por ministros batistas no ano de 1689. Nós precisamos de um estandarte, de uma bandeira pela causa da verdade. Pode ser que este pequeno volume ajude a causa do glorioso Evangelho, testemunhando claramente quais são as suas principais doutrinas. Que o Senhor, em breve, restaure a sua Sião, a pura linguagem, e os seus vigias vejam olho a olho. Gente, esse texto aqui de Spurgeon, ele é muito importante sobre a confissão de fé. Ele julgava imprescindível, necessário para uma igreja ter uma confissão de fé e que fosse uma confissão de fé sólida. É tão necessário que essa confissão aqui, ela não estava mais sendo usada na igreja dele. E olha que era uma igreja puritana, vinda lá de trás. Benjamin Kitt, John Gill, John Rippon, todos eles eram puritanos. E não estava mais usando. No segundo ano do pastorado do Charles Spurgeon nessa igreja, ele imprimiu de novo a confissão de fé e deu na mão de todo mundo. E falou assim, gente, nós só vamos chegar lá se a gente usar essa confissão de fé. No segundo ano, uma das primeiras medidas de Charles Spurgeon para poder conduzir a igreja dele num caminho de santificação, de seriedade, utilização de uma confissão de fé. E foi assim ao longo de todo o crescimento dos mais de 6.000 membros e 12.000 frequentantes que tinha a igreja dele. Ele colocou essa confissão de fé como um padrão para todos eles, para não se desviarem da verdade, para terem um mapa, para poder seguir pelas Escrituras. Ele diz aqui que essa confissão ia ajudar a restaurar a pura linguagem. Gente, Spurgeon era muito inteligente, ele sabia por que ele fazia as coisas. Cada pessoa na igreja ia pensar a mesma coisa sobre salvação. Cada pessoa na igreja ia ter a mesma doutrina sobre as Escrituras, a mesma doutrina do casamento, a mesma doutrina sobre a Trindade. Não ia ter um falando uma coisa e outro falando outro. Não, confusão é o sinal de Babel, Gênesis capítulo 9. Spurgeon falou, não quero várias línguas dentro da minha igreja não. Não quero várias vertentes teológicas, doutrinárias, nada disso. Eu quero todo mundo falando uma língua só.
E essa língua deve ser a língua de Sião, deve ser a língua das Escrituras. E ele falou, eu quero que os seus vigias vejam olho a olho. O que ele quis dizer com isso aqui? A intenção de Charles Spurgeon é que toda a liderança da igreja, ela tivesse o mesmo caminho doutrinário, o mesmo rumo doutrinário. Gente, isso é bíblico. Um reino dividido não subsiste. Então nós vamos avançar como igreja, solidamente, em um amadurecimento bom, com uma boa confissão de fé. Eu quero terminar de ler o que o Spurgeon escreveu aqui. Escute só. Este pequeno volume não é emitido como uma regra autoritativa ou código de fé, pelo que vocês devem ser constrangidos, mas ele foi impresso com uma ajuda para que vocês, em controvérsia, tenham uma confirmação na fé e um meio de edificação na justiça. Aqui, na confissão, os membros mais jovens da nossa igreja terão um corpo de teologia, que servirá como uma pequena bússola, e por meio de provas bíblicas estarão prontos para dar a razão da esperança que há neles. Não se envergonhem de sua fé. Lembrem-se de que este evangelho da confissão é o evangelho dos mártires, dos confessores, reformadores e santos. Acima de tudo, é a verdade de Deus, contra a qual todas as portas do inferno não prevalecerão. Deixem suas vidas adornarem a sua fé. Deixem o seu exemplo enfeitar o seu credo. Acima de tudo, vivam em Cristo Jesus e andem nele, não crendo em nenhum ensinamento, senão no que é manifestamente aprovado por ele e de propriedade do Espírito Santo. Apeguem-se fortemente à palavra de Deus, que está aqui, na confissão, mapeada para vocês. Essa era a importância de uma confissão de fé, dada por um homem que era um grande evangelista, um homem que era um grande ganhador de almas. E isso aqui já desmistifica uma coisa muito importante, que teologia e doutrina não pode andar junto com paixão e fervor pelas almas. Pelo contrário, essas duas coisas são irmãs, elas são amigas. E quando elas soltam as suas mãos, quando a teologia deixa o fervor de lado, quando o fervor deixa a teologia e a base doutrinária forte do outro lado, o que nós temos é bagunça, o que nós temos é confusão. Então nós não podemos nos dar a esse luxo de jeito nenhum. As duas coisas precisam andar juntas, tanto o fervor quanto um profundo estudo das Escrituras. E a confissão de fé nos ajuda maravilhosamente nisso. Nos faz precisos, gente. A confissão de fé, alguém pergunta, um testemunho de Jeová bate lá na porta da sua casa, fulano, eu vim aqui para falar para você de Jeová. E eles fazem isso toda manhã. Eles vêm falar para você de Jeová. A confissão de fé te ajuda. Não. Eu acredito na Trindade. Não, mas a Trindade não é bíblica. Não é bíblica assim, ó. Eu vou lá, abro a Escritura, abro a confissão de fé no verdadeiro Deus, vejo os textos bíblicos, tenho eles estudados, eu posso responder a alguém que não acredita que a Trindade é bíblica. Eu vou responder a alguém que não acredita que Jesus Cristo é Deus. Os espíritas não acreditam que Jesus Cristo é Deus. Eles acreditam que Jesus Cristo foi um grande mestre. Eles acreditam que ele foi um grande ensinador. Mas Jesus não é Deus. Deus é Deus, o Pai. A confissão nos ajuda a fazer isso. Ela é um mapa, gente, básico e muito profundo de teologia cristã. Porque ela pega os resumos das doutrinas e nos dá os versículos bíblicos. O negócio se aprofunda. Então, como é que nós vamos estudar isso aqui? Nós vamos estudar cada uma das declarações aqui dos nossos capítulos, misturados com os versículos. Então, nós vamos versículo por versículo e frase por frase. Em alguns pontos, nós vamos palavra por palavra da confissão, porque elas não foram colocadas aqui à toa. Então, nós vamos entender, parte por parte, o porquê de cada uma dessas grandes doutrinas, e vamos ver as provas bíblicas, vamos ver os textos que aqui foram colocados. 3 destaques para as nossas confissões de fé batista. 3 destaques para a confissão de New Hampshire e para a confissão de 1689. Primeiro deles, por que é muito importante?
porque tem clareza e coerência em cada um desses capítulos. Cada um desses 18 capítulos aqui da nossa confissão, eles são muito claros e eles são muito coerentes entre si. E eles nos ajudam a traçar uma rota muito boa das Escrituras. Ouça só, os capítulos foram organizados em torno de um tema bíblico ou doutrinário principal. Reuniram na confissão, olha só, o que tem nessas confissões de fé nossa? É um resumo do quê? Da exegese bíblica dos reformadores. Gente, nessas confissões de fé aqui, nós temos um resumo de como Calvino, Lutero, Zwinglio, Beza, como eles interpretaram as Escrituras. Lutero escreveu um comentário inteiro da carta de Romanos, Calvino escreveu um comentário da Bíblia inteira. Ele só fugiu do Apocalipse, ele tinha medo de errar lá, então ele não quis escrever. Eles escreveram comentários bíblicos muito extensos. As confissões de fé, elas pegaram tudo isso que esses homens interpretaram e colocaram aqui, em frases curtas, em frases simples. Então essas confissões são um resumo da exegese. O que é a exegese? O estudo do texto, de palavra por palavra, nos originais. Gente, tem coisas aqui nessa confissão, eu não conhecia ela até alguns anos atrás, comecei a estudar mais, eu fiquei maravilhado, falei, gente, eu não preciso ficar quebrando a cabeça não, como é que explica uma coisa, a outra, está resumido aqui, ficou fácil poder falar dessas coisas, e com uma profundidade bíblica muito grande, uma profundidade do hebraico, do grego. O que mais que tem nas nossas confissões? Por que ela tem tanta coerência? Ela usa as estruturas doutrinárias dos teólogos medievais. Isso aqui é uma coisa boa, que a igreja medieval deixou para nós. Nós estamos falando aqui da história da igreja. Agostinho, Tomás de Aquino, Anselmo de Canterbury, ou Anselmo de Cantuária, eles foram teólogos muito importantes para a igreja cristã. E esses teólogos ajudaram a sistematizar algumas coisas, a colocar cada doutrina na sua caixinha correta e colocar isso que fica fácil a gente pegar. Olha, eu quero saber de Cristo. Quais são as doutrinas da cristologia? Quais são as doutrinas da teontologia, o estudo do ser de Deus? Quem fez tudo isso foi a teologia medieval, ali a partir do século V, VI, depois de Cristo, até a Reforma Protestante. Em história da igreja é assim que a gente divide o período medieval de teologia, do século V, mais ou menos, até o século XV. Então, o que acontece? Esses teólogos, eles ajudaram a gente a pensar de maneira sistemática. Quer ver só? Pega aí a Confissão de Fé de New Hampshire. Na página 7... das Escrituras. Depois você vai na página 8. O que está escrito aí? Do verdadeiro Deus. Depois você vai na página 9. Da queda do homem. Só até aqui. Isso aqui está numa ordem pensada. Isso aqui está na ordem precisa. Qual é a única fonte de revelação e de conhecimento de Deus? O sonho que a irmã fulana teve, revelou Deus. Não, gente, é a Bíblia. A única fonte de revelação segura de Deus são as Escrituras. Por isso a nossa confissão começa com as Escrituras. Só que as Escrituras não falam só da criação, elas falam de quem foi o Criador. Então você vai na página 8 e você vai ver que o capítulo 2 fala do verdadeiro Deus. As Escrituras falam de Deus. Então eu começo com a Escritura para depois ela me revelar quem é Deus. Só que a Escritura me revelando quem é Deus, logo depois ela vai me revelar quem eu sou. Quem somos nós? Nós já aprendemos que existe uma palavra verdadeira. Eu estou fazendo um resumo. Nós aprendemos que existe uma palavra verdadeira, uma revelação. Essa revelação fala a respeito de um ser todo-poderoso, soberano, que tem os seus atributos de amor, misericórdia, fidelidade. Logo depois ela vai falar quem eu sou. Quem nós somos? Como eu devo enxergar a minha própria vida? Aí ela vem, no capítulo 3, página 9, a queda do homem. Aí logo depois da queda do homem, você vai encontrar no versículo 4, o caminho da salvação. Você tem aqui nesses 4 primeiros capítulos da nossa confissão, as doutrinas principais do cristianismo. Criação, queda e redenção. Está tudo aqui.
mapeado para a gente. Por isso que uma confissão de fé é tão importante. Uma análise bíblica feita pelos reformadores está na nossa confissão de fé. E uma divisão sistemática dessas doutrinas. Uma coisa vindo na sequência da outra, encadeada na outra. Fica muito mais fácil de compreender, é muito mais simples. Quer ver um exemplo disso? Você começa a estudar matemática. O que você vai estudar? Primeira coisa, você tem que decorar os números. Se você não souber os números, como é que você vai fazer conta? Logo depois de saber os números, você precisa saber as operações fundamentais da matemática. E chama operação fundamental porque elas são a base, o fundamento. Então você precisa aprender adição, somar. Você precisa aprender subtração, tirar. Nós precisamos aprender divisão, dar encaminhamentos diferentes para cada um desses números. Precisamos saber multiplicação, quando esses números crescem muito. Essas são as 4 operações básicas. Só depois disso, você pode pensar em equações, você pode pensar em geometria, você pode começar a pensar em trigonometria, em ângulos. Não dá para você fazer isso antes. Você tem que começar do fundamento. A mesma coisa a confissão de fé faz para a gente. Ela vai dando mastigado para nós, fundamento por fundamento das doutrinas bíblicas, até ficar fácil. E você chega lá na frente e puxa, resolvi uma equação de 2º grau, resolvi uma equação de 3º grau. Mas por quê? Porque você começou do básico. É assim que a gente vai crescendo. Qual outra coisa importante tem aqui também nas nossas confissões? As nossas confissões, elas reúnem as compreensões bíblicas dos pais da igreja. Aí nós voltamos para aquele período lá, pertinho dos apóstolos, para aquele período de Tertuliano, Papias, aquele período de João Crisóstomo. Esses homens são conhecidos como os pais da igreja. E, gente, eles estudaram muito as Escrituras, eles deixaram muitas coisas escritas. A coleção toda dos livros da patrística, ela é tão grande que ela tem mais de 60 volumes. Esses homens escreveram muito. E o que esses 60 volumes são importantes? Lutero, Calvino, todos os reformadores eram profundos conhecedores dos pais da igreja. E ali tinha muita doutrina importante para as nossas vidas. Quando eles foram fazer as confissões que nós temos hoje, eles levaram em conta essas interpretações. Os comentários de Clemente de Roma, os comentários de Policarpo, tudo isso foi levado em conta. Gente, isso dá um elo muito importante de continuidade na fé cristã. Não somos só nós que cremos nessas coisas. Lutero creu antes de nós, Calvino creu antes, Crisóstomo creu antes, Papias, talvez um dos pais da igreja mais antigos, creu antes do que nós nisso. E aí você vai voltando e você vai vendo uma longa linha de homens e mulheres piedosos que nos ajudam a entender melhor a fé e de uma maneira coerente. Tudo isso, gente, está resumido aqui na nossa confissão de fé. É um tesouro, gente. É um tesouro grande demais, coerência e clareza em cada um desses capítulos. Segunda coisa que é importante na confissão de fé, um segundo destaque, é um guia para leitura e interpretação da Bíblia. Ela nos ajuda em partes difíceis. Pastor, como é que ela ajuda na interpretação da Bíblia? Nós vamos ver já nas próximas aulas, estudando aqui o primeiro das Escrituras, uma das regras que a confissão de fé coloca de interpretação da Bíblia. A regra da analogia da fé. O que é isso? É a regra de interpretação mais básica que existe. É você comparar um texto difícil, obscuro, meio confuso da Escritura, com outro texto que seja fácil. E aí a própria Escritura explica a Escritura. Esse é o princípio da analogia da fé. O princípio que a própria Bíblia explica a Bíblia em lugares mais fáceis, aquelas coisas que estão em outros lugares mais obscuros. Tudo isso é importante para a interpretação bíblica. Porque senão, nós vamos, por exemplo, definir a doutrina da ira de Deus, o atributo da ira de Deus. Aí você, puxa, eu vou pegar aquele versículo, a sua ira dura só um momento,
mas o seu favor e a sua misericórdia é para sempre. Aqui, ó, a ira de Deus não é nada não, é aquele pai que fica bravo, mas logo está dando sorvete para o filho de novo, logo está abençoando de novo. Peraí, é só isso que a Bíblia fala da ira de Deus? O Salmo 7 fala que Deus se ira todos os dias. Então é um pai que fica bravo todo dia, tem problema? Por que Deus se ira? Aí nós vamos entender que é por causa da desobediência e dos homens deterem a verdade e injustiça. Romanos capítulo 1, você começa a juntar passagens da Bíblia com outras passagens da Bíblia para construir uma teologia bíblica da ira de Deus. Se eu pegar só um versículo isolado, a minha visão da ira de Deus vai ser distorcida. Tudo isso está aqui, gente, dentro da confissão de fé, nos ensinando a ser sábios na Escritura. Olha só, ela é um guia tão bom, porque quando eles fizeram a confissão de fé, o grande alvo era ajudar os cristãos a compreenderem precisamente as Escrituras e poder explicar a fé reformada aos seus oponentes. Esse era o ponto. Nós entendermos bem, de maneira precisa, e podermos explicar bem para as pessoas que nos confrontam. Muito foi escrito para facilitar a interpretação da Bíblia, e foram juntados textos prova do que se estava ensinando em cada capítulo. Cada um dos nossos capítulos aqui da confissão, praticamente de frase em frase, você tem um número, e logo depois esse número faz referência a 8, 9, às vezes até 15 versículos diferentes. Qual que é essa intenção? O texto, ele fala para nós qual é a doutrina, e os versículos embaixo provam para a gente, no Antigo e no Novo Testamento, que essa doutrina está certa. Gente, é tão simples estudar isso aqui, é tão gostoso estudar a confissão de fé, fica fácil, fica simples você compreender as Escrituras. Que mais? O estudo e reflexão dos textos bíblicos colocados na confissão auxilia muito o esclarecimento das doutrinas ensinadas. Não é só uma doutrina, falaram de tal coisa. Não, tem a prova bíblica, que o Antigo Testamento, o Novo Testamento fala sobre aquilo. Terceiro destaque na questão da confissão de fé, dessas duas confissões de fé batistas nossas. Ela tem uma abordagem precisa de doutrinas fundamentais e difíceis. Gente, isso aqui é uma coisa boa. Sabe por quê? Tem muitas perguntas que a gente quer fazer, mas não sabe onde acha a resposta. Tem muitas coisas que a gente quer entender, quer compreender, e às vezes você tem uma Bíblia de estudo, mas justamente aquele versículo da Bíblia de estudo que você queria ver, eles pulam. É muito comum isso, viu, gente? Em Bíblia de estudo, é muito comum. Nossa, eu quero bastante aquela passagem de 2 Pedro. Aí você vai lá, mas ele pulou do versículo 9 para o 13. Por que ele não falou aqui? Gente, porque comentarista bíblico é humano também. Ele não consegue explicar tudo. E é uma grande dificuldade, porque às vezes a gente não consegue achar uma orientação teológica sobre passagens da Escritura. A confissão de fé, ela faz isso de uma maneira abrangente. Não é que ela explica versículo por versículo da Escritura, mas ela explica as grandes doutrinas. Ela explica os grandes temas da Escritura de maneira que a gente compreenda eles de forma fácil. A confissão de fé não foge de temas difíceis da Bíblia. Ela não foge. Ela vai analisar cada um desses temas aqui. Principalmente a maior, que é a Confissão de Fé de 1689. Olha só, ela vai falar de coisas muito importantes. As Escrituras Sagradas, Deus e a Santíssima Trindade, que é um tema profundo, os decretos de Deus e a soberania de Deus, criação, queda do homem, pecado e castigo, a aliança de Deus, Cristo mediador, o livre-arbítrio, a graça irresistível, a justificação, a adoção, santificação, tudo isso está aqui. A segurança da graça e da salvação, o evangelho e a extensão da graça, quem que vai ser salvo, liberdade cristã e liberdade de consciência. O que eu posso fazer? O que é permitido, o que não é permitido? Liberdade cristã. O culto religioso e o dia do Senhor. Como é que eu guardo um dia para Deus? Sobre os juramentos lícitos e os votos. É pecado jurar? É pecado fazer voto? A confissão fala.
Como deve ser o governo civil da sociedade? Está aqui. O matrimônio, a igreja, a comunhão dos santos. Como é que deve ser? Quando a gente vai fazer aquele churrasquinho em casa, quando a gente vai se reunir para comer junto, para ter comunhão, amizade. Como é que isso deve funcionar? A confissão fala, gente. Comunhão dos santos. Uma doutrina importantíssima. Atos capítulo 2, versículo 41. Importantíssima essa doutrina. Sobre o batismo e a ceia do Senhor. O batismo, a ceia. E aí, como é que é o batismo? Criança pode? Não pode? É por aspersão? Efusão? É por imersão? Aqui fala também. O estado do homem após a morte, a ressurreição dos mortos. Morreu, fica dormindo ou não fica? Está tudo aqui, gente. As grandes doutrinas da fé estão aqui. Juízo final e a volta do Senhor Jesus. Tudo bem traçado para nós aqui na confissão. E essa maneira de abordar de forma sistemática esses temas todos, nos ajuda a refletir sobre a verdade de Deus, como ela está nas Escrituras. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Não, tem o texto e tem provas bíblicas. Se eu não concordo, eu vou ter que refutar aquelas provas bíblicas. Olha só, quais são algumas das doutrinas de Deus abordadas nas nossas confissões aqui? Os decretos de Deus, livre-arbítrio, como eu já falei, problema do mal. Por que nós sofremos? Se Deus sabia que haveria o pecado, e se Deus previu o pecado no decreto dele, por que ele deixou acontecer? Gente, isso aqui é uma das maiores perguntas da humanidade. Tem filósofo tentando responder isso aqui até hoje. Eu lembro quando eu estava estudando direito na faculdade, um dos grandes juristas alemães do direito é o Gottfried Leibniz. O Leibniz, ele escreveu um tratado inteiro com relação à doutrina do mal, a Teodiceia, para tentar explicar isso. Imagina, um advogado escrevendo um negócio desse, porque perturbou a mente dele. E muitas pessoas hoje tentam lidar com esse problema do mal. Os ateus modernos fazem isso. Peter Atkins, Richard Dawkins, todos esses homens fazem isso. O Stephen Hawking, o que morreu, todos eles tentam lidar com esse problema do mal. A nossa confissão vai falar sobre isso. Eleição, predestinação, perseverança na salvação, todos esses temas são analisados com precisão e respaldo bíblico. Tudo isso vai ser visto. Agora, no finalzinho da aula, eu quero analisar com vocês um texto muito importante sobre as Escrituras. Abre lá no Salmo 19. Para nós vermos por que as nossas confissões de fé começam com as Escrituras. Porque elas são um tesouro de instrução celestial. E as confissões batistas mapeiam esse tesouro para nós. Salmo 19. Salmo 19, vamos ler a partir do versículo 1. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como um noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói e percorre o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso. Nada foge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Só até aqui. Salmo 19 é um salmo de Davi.
Ele foi escrito para louvar a Deus pelas duas grandes revelações que Deus deu ao homem. Isso vai ser objeto do nosso estudo na próxima aula. Revelação geral e revelação especial. O que acontece nesse salmo aqui? O salmo, do versículo 1 até o versículo 6, está falando da revelação de Deus na natureza. Está cantando a glória de Deus na criação. Davi está cantando as belezas do dia, da noite, do sol, de todas as coisas que acontecem ao redor dele. A natureza proclama a glória de Deus. A natureza exalta o Criador. E aí você tem do versículo 1 até o 6. Depois do versículo 7 até o 14, você tem Davi cantando a glória de Deus na sua palavra. A criação e a revelação de Deus na criação nos fazem entender que existe um Deus, que existe um ser soberano, que nós não estamos aqui por acaso. Só que a revelação de Deus mais excelente, mais apurada, mais profunda, está na palavra, está nas Escrituras, está na Bíblia. Através da criação eu sei que há um ser superior. Através da Bíblia eu sei que esse ser superior é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens. Sem a Escritura nós não saberíamos disso. A Escritura mostra então quem Deus é e o que Ele faz. E é muito interessante, gente, que aqui, do versículo 1 ao 6, Davi, ele usa a palavra Deus para falar do Senhor. Ele usa a palavra hebraica El, e ele fala todas as vezes Deus, Deus na criação. E isso aqui não foi por acaso, porque depois do versículo 7 até o versículo 14, dali em diante, Davi usa a palavra Yahvé. Ele usa a palavra Senhor. É só você ver aqui, ó, versículo 7, versículo 8, versículo 9, versículo 10. Todos eles aqui, Senhor, vai aparecendo nesses versículos. Por quê? Porque pela revelação geral e pela criação, nós entendemos que existe um Deus. Pelas Escrituras, nós entendemos quem é esse Deus e qual é a aliança que Ele tem com o povo dele. Do versículo 7 em diante, nós vemos o nome pactual de Deus, o nome da aliança de Deus com o povo dele. Gente, a Escritura é o nosso testamento. A Escritura é a herança que Deus nos deixou. É pela Escritura que nós conhecemos quem Ele é, que nós oramos corretamente a Ele, que nós entendemos corretamente as doutrinas, as características dele. Nós nunca entenderíamos quem Deus é se nós não tivéssemos as Escrituras. Por isso que as nossas confissões de fé começam falando das Escrituras, dando ênfase nas Escrituras. E é por isso que nas aulas anteriores nós falamos bastante do tanto que é ridículo aquelas pessoas que dizem: nós não precisamos de confissão de fé engessa a igreja. Não, a confissão de fé exalta a palavra. A confissão de fé, ela não toma o lugar da Bíblia. Cuidado, rapaz, naquela igreja lá tem confissão de fé, eles são muito assim, Caxias. Cuidado. Não, querido, você deveria ter cuidado em igreja que não tem confissão de fé. Porque aí, num domingo, o pastor vem e ele prega que o casamento é assim, assim, assado. Aí no outro domingo, porque ele brigou com a esposa dele, está casando com uma 20 anos mais nova, ele prega que mudou e que Deus deu uma nova revelação para ele. Que beleza! Eu prefiro 1000 vezes mais ir numa igreja que tem uma confissão de fé, e se o negócio começar a ficar bagunçado no púlpito, a gente poder chamar a liderança à obrigação, ao cumprimento da confissão de fé. Gente, a confissão de fé é uma segurança para a liderança de ensinar biblicamente a igreja, e é uma segurança para a igreja para fiscalizar a liderança e ajudar eles a não se desviarem do caminho. É proteção para os dois lados. O que é? Confissão de fé, na verdade, nos ajuda muito. Ela nos faz mais bíblicos. Ela nos deixa mais vinculados somente às Escrituras. A confissão de fé é utilíssima, porque ela nos ensina sobre esse grande livro da aliança de Deus conosco. Davi, então,
a partir do versículo 7, ele começa a chamar Deus de Senhor. Não é um Deus distante. Não é um Deus que eu não sei quem é, que eu não conheço direito, que eu não tenho muitas informações sobre Ele. É um Deus conhecido. Eu tenho aliança com Ele. Eu estou vinculado com Ele. Eu sei das promessas e das verdades dEle. A palavra de Deus é o único livro que revela a aliança de Deus com o seu povo escolhido. Isso aqui é uma carta de amor para nós. Foi dada a nós. É um presente de Deus para nós. As Escrituras são o tesouro de Deus para nós. Agora, no meio disso aqui tudo, como não ler as Escrituras, gente? Como não dedicar tempo para ler isso aqui? Gente, quantas pessoas que já estão há anos aqui no nosso meio, não leem as Escrituras, não conhecem o que elas dizem, ou leem, mas não procuram ir a fundo, permanecem com as mesmas dúvidas antigas. Há muitos anos atrás, eu estava pregando lá no aeroporto, e eu falei, olha, João Batista. Aí eu parei, deixa eu só explicar, Batista não é o sobrenome de João não, viu? Batista é porque ele batizava. Uma das pessoas que estava lá, velha de igreja, muitos anos de igreja, pastor, eu não sabia disso, eu achava que era o sobrenome dele, João Batista. Então, gente, nós permanecemos com dúvidas tão pequenas da Escritura, mas às vezes porque não estudamos, não aprofundamos, ou porque temos aquele velho preconceito lá, que foi muito disseminado pelo pentecostalismo. Só a Bíblia, varão, só a Bíblia, varão, vixe, só leia a Bíblia, só conheça a Bíblia. É verdade. E você não vai ter nenhum professor que vai te ajudar a entender? O eunuco etíope não mandou Filipe embora. Filipe, só a Bíblia, dá licença, eu estou lendo Isaías, por favor, você me respeita aqui na minha devoção a Deus. Ele falou para Filipe, eu estou lendo aqui, o profeta fala dele ou fala de outro? Você está entendendo o que você lê, ô eunuco? Como eu entenderei, se não há quem me explique? Gente, quem despreza livros, quem despreza comentários bíblicos, quem despreza pessoas que sabem mais do que nós, e confissões de fé, acha que a verdade nasceu com ele, e acha que ele vai ter toda a condição de interpretar a Bíblia sozinho. Claro, eu sei daquele texto de 1 João, capítulo 2, que a unção que dele recebestes, em vós permanece, e ela vos guia a toda a verdade. Eu sei disso. A unção nos guia no conhecimento, o Espírito de Deus nos guia no conhecimento, através também de outros homens que ele já guiou e mapearam o caminho para nós. A fé cristã não nasceu no ano que nós nascemos. Ela é histórica. Davi, ele vai falar então aqui das maravilhas da lei e do porquê que essa lei tem que estar no nosso coração, do tesouro que é a Escritura. Veja o versículo 7, aqui agora nós vamos bem rápido. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Gente, a palavra de Deus está acima de qualquer sabedoria criada. Ela está acima de qualquer filosofia, de qualquer ciência, de qualquer inteligência. A palavra de Deus, ela está além de todas as coisas criadas. O Salmo 119, ele diz, em toda perfeição vi limites, mas o teu mandamento é amplíssimo. O judeu, ele não conhecia direito o conceito de infinito. Ele pegou a maior palavra que ele tinha para falar, é grande. E ele falou, o seu mandamento é grande demais. O seu mandamento é gigante demais. Gente, a palavra de Deus, ela é incrível. Ela é a sabedoria mais perfeita que há na terra. Olha só, a lei do Senhor é perfeita. Ela está acima de qualquer sabedoria. Ela é perfeita no seu grau máximo. E, gente, pela Bíblia ser dessa qualidade, pelas Escrituras terem essa capacidade nelas, ela é o único auxílio eficaz na fraqueza e no desespero. É o que está escrito aqui. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Ela é o remédio para os nossos corações cansados, para a nossa fraqueza, para o desespero. Ela é o refrigério que Deus estabeleceu para nos guiar. Foi assim que Deus escolheu fazer. Continua o versículo 7. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os mandamentos de Deus não frustram. Eles não enganam. Eles não são amparos frágeis. Não.
A Escritura está dizendo que eles são fiéis, eles são precisos. A palavra de Deus é a única coisa na terra à prova de falha, à prova de erro, à prova de qualquer coisa que você quiser. Depois que os céus tiverem passado, que Deus tiver começado a nova criação, a recriação dele, até lá, a palavra de Deus vai estar se cumprindo. A palavra de Deus não vai passar. Jesus falou, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Olha o valor que a Escritura dá para ela mesma. E as nossas confissões de fé valorizam integralmente essa Escritura. E tanto valorizam que querem explicar bem essa Escritura para a gente, para nós sermos pessoas bem versadas, bem capazes e sabermos da fidelidade de Deus. Se ela é fiel, versículo 7, ela dá sabedoria aos simples. Quem possui esses mandamentos, quem possui a palavra de Deus, ainda que sejam pequenos, ainda que sejam fracos, ainda que não entendam de todas as coisas e sejam limitados em muitas áreas, se torna mais sábio que o ímpio mais inteligente. Um dos salmos diz, disse o tolo no seu coração, não há Deus. Disse o nécio, o louco, o ímpio mais inteligente que não crê em Deus, ele é mais tolo aos olhos de Deus que o menor dos santos, que sabe ler, que foi só alfabetizado, mas que lê as Escrituras e crê nelas. Salmo 119 fala assim, eu tenho mais conhecimento do que todos os meus mestres, porque medito na sua palavra. Gente, você quer ser sábio? Medita nas Escrituras. É o que a nossa confissão fala. É um perfeito tesouro de instrução celestial. Está tudo aqui para nós. Versículo 8. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Esses dois versículos aqui, eles são paralelos. Não dá para interpretar um e depois o outro, senão a gente acaba fazendo arte. O que está dizendo aqui? Que a palavra de Deus é reta, que o mandamento do Senhor é puro. São duas palavras diferentes para dizer que a palavra de Deus é absolutamente justa. Não tem desequilíbrio na palavra de Deus. Ela é perfeita. Não há nenhuma incoerência ou fonte de dúvida nas Escrituras. Será que eu posso criar os filhos do jeito que a Bíblia falou mesmo? Será que eu posso ousar ter a petulância de ficar calada para ganhar o meu marido sem palavra nenhuma e ser submissa a ele? Será que pode fazer isso? Será que é bíblico dar a vida pela esposa? É o que a Escritura manda, são os mandamentos da Escritura. Gente, eles estão completamente certos, eles estão completamente corretos. Se o teu inimigo te pedir água, dá água, e assim você vai amontoar brasa sobre a cabeça dele. Eu vou fazer bem para o meu inimigo, eu quero mais é que vai para o raio que o parta. Não, eu posso confiar nisso? Posso. A palavra do Senhor é reta, o mandamento do Senhor é puro. Tudo que a Bíblia comanda fazer é absolutamente certo. E deixa eu tirar uma dúvida de muitos aqui. Deus disse para Davi, vai e mata, extermina completamente os filisteus. Nossa, o que tem de ateu que usa esses textos do Antigo Testamento, que Deus mandou matar e não poupar mulheres, crianças, nem gado, e dizer, esse Deus do Antigo Testamento, esse Deus tirano, é porque eles não entenderam a analogia da fé. Se eles voltarem lá para trás na regra de interpretação da Escritura, eles vão ver que Deus falou para Abraão, Abraão, a medida dos pecados dos amorreus não está cheia ainda. O povo de Canaã, Abraão, eles estão pecando num nível máximo. Quando chegar o tempo da conquista de Canaã, lá através de Davi, dos juízes, e depois de Salomão, aí eu vou trazer juízo sobre eles corretamente. Deus é um juiz justo. Quando ele mandou matar aquelas pessoas naquela época, ele estava absolutamente correto. Gente, um Deus que tem uma coerência, que tem um padrão moral tão elevado, que deu o próprio filho dele para morrer na cruz, sendo nós ainda pecadores. Você acha que ele vai tirar a vida de uma flor, que ele vai tirar a vida de um ser humano, sem que isso seja justo?
É claro que é justo. O texto está mostrando para nós que os mandamentos do Senhor são retos. Os preceitos do Senhor, eles são puros. Deus jamais ordenou que seguíssemos mandamentos que não refletissem a mais alta santidade. Todos os mandamentos de Deus refletem santidade. Todos os mandamentos da Escritura são santos. E aqui a gente pode entrar num ponto interessante. O livro de Cânticos dos Cânticos, de Cantares de Salomão. Aquele livro lá, muitas pessoas no passado, principalmente antes dos puritanos, ficavam vermelhos e achavam que não devia nem ler aquele livro lá, que Deus o livro guarde daquele negócio lá. Não pode ler aquilo lá não. Gente, é santo. Deus estava mostrando ali que o ato conjugal feito dentro das balizas do matrimônio é absolutamente santo, deleitoso e proveitoso para os princípios da criação de Deus, para o homem e para a mulher. É absolutamente santo. Todos os mandamentos de Deus são puros. Todos os mandamentos de Deus são santos. Desequilibrados somos nós, não a palavra de Deus. Pela justiça de Deus, obedecer esses mandamentos é fonte de alegria para o fiel. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. Quando a gente obedece a palavra, gente, aquele sentimento, sabe do quê? Dever cumprido. Eu obedeci as Escrituras, eu obedeci a palavra. Está cumprido o dever. Puxa, graças a Deus, eu estou com a minha consciência justificada diante de Deus. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Ele traz alegria, ele traz luz, ele traz, puxa, finalmente eu fiz aquilo que Deus queria. Versículo 9. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. As Escrituras são absolutamente verdadeiras. Não tem uma parte da Bíblia que é mais verdade do que a outra. Não tem a carta aos Romanos que ela é mais inspirada que a carta de Tiago. Não tem o livrozinho pequenininho de Lamentações de Jeremias que é menos importante do que Obadias, que tem um capítulo só. Não. Toda a Escritura inspira temor, toda a Escritura inspira virtude, ela permanece para sempre. Nenhum só mandamento, nenhum só livro, nada é desimportante nas Escrituras. Gente, nada. Cada uma daquelas profecias do Antigo Testamento, elas são absolutamente importantes. Cada uma daquelas passagens sacrificiais, dos ritos dos levitas de oferecer os sacrifícios a Deus, eles são importantes. Jesus cumpriu aquilo ali integralmente. Não tem passagem na Escritura que é menos importante. Tudo que foi prometido ocorrerá. Nada será esquecido. Nem a menor promessa, nem a menor profecia. Nada vai ficar para trás. A palavra de Deus permanece para sempre, porque ela é limpa. Continua no versículo 9. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. No versículo anterior, nada vai ficar sem cumprimento. E isso nos dá uma alegria tremenda, que Deus vai nos guardar, que nós seremos mantidos, permaneceremos. Só que o versículo de baixo fala: os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Nenhuma das ameaças de Deus serão esquecidas contra o pecador. Nenhuma das promessas de Deus de julgamento do pecado ficarão para trás. Quando Paulo fala em Romanos capítulo 1, no Romanos 2, no dia que Deus há de julgar os segredos dos corações dos homens, segundo o meu evangelho, que Deus tem determinado um dia para julgar todos os homens, isso vai acontecer. A palavra de Deus nos lembra que todas as ameaças, todos os juízos de Deus, eles acontecerão. Tudo que a Escritura ameaçou, ela vai condenar no último dia. Último versículo. Versículo 10. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Queridos, aqui ele está louvando o tanto que é importante estudar as Escrituras. E, gente, a partir dessa aula nós já começamos, na aula que vem a gente vai continuar. Nós vamos estudar esse livro inteiro complexo,
difícil, cheio de tantas passagens, ele está mapeado para nós, a nossa confissão de fé. Vai ficar mais fácil de entender. As doutrinas estão aqui explicadas na confissão de New Hampshire, na confissão de 1689. Nós vamos estudar isso aqui e nós vamos ter algo mais desejável, algo que gera mais ganância, mais cobiça em nós do que o próprio ouro depurado. Gente, isso aqui ele usou a coisa mais preciosa que ele achava naquela época lá. Ouro purificado. O ouro do jeito que ele está na natureza, você retira ele, uma pepita, junto com as rochas, e você aquece o ouro. Se você aquecer ele a uma determinada temperatura, você consegue separar o ouro da pedra. Geralmente o ouro ele vem junto com muita rocha. Você separa o ouro da pedra, da rocha, porque a rocha queima numa temperatura muito superior ao ouro. Beleza, você tem o ouro ali. Aquele ouro ainda não está puro. Aquele ouro ali, ele ainda tem nele manganês, ele tem cobre nele, ele pode ter prata nele, ele pode ter aquele que eu preguei esses dias para trás, pirita nele, pode ter o ouro de tolo nele. O que o pessoal desde a época da Bíblia fazia? Ouro depurado. Eles esquentavam o ouro numa temperatura próxima dos 1000 graus. Nessa temperatura, colocavam lá num potinho de barro, chama cadinho, colocava no potinho de barro chamado cadinho e esquentava. Gente, é incrível. Se você vê um vídeo na internet, como é que funciona, você vai esquentando, vai separando. O ouro fica líquido, a prata corre para um lado, o cobre corre para o outro, se tiver manganês corre para o outro, magnésio corre para o outro, e o ouro fica depurado, ele fica puro. Esse ouro purificado aqui é aquele ouro que você já leu em outras passagens, como Daniel. Daniel, vi um homem à beira do rio Edequel, e ele tinha um cinto no meio dos seus lombos, cinto de ouro fino de Ufaz. O ouro fino de Ufaz, na Bíblia, é esse ouro aqui depurado. A Bíblia vale mais do que isso. Como é que eles conseguiam fazer uma temperatura de 1000 graus naquela época? Não conseguiam. Era muito difícil, poucas pessoas tinham o controle disso. Aqui está sendo dito para nós que a nossa Escritura vale mais do que esse ouro puro e depurado. A nossa Escritura vale mais do que era mais doce na época deles. Felizmente, naquela época não tinha açúcar da cana-de-açúcar, mascavo, demerara, cristal, refinado. A coisa mais doce que existia era o mel. E aqui ele está falando, olha, a palavra do Senhor, ela é mais doce do que o mel, mais doce do que os favos. Ela é agradável, ela é muito desejável. Semana que vem, então, vamos avançar no nosso estudo aqui, das Escrituras mapeadas para nós, através da nossa confissão de fé. Queridos, agora nós estamos encerrados.